Bem, quando a obra é do governo, né, nem sempre há o cuidado devido com as construções, como a gente está vendo aí. Mas quando é a obra na nossa casa, a gente quer exigir o melhor da qualidade possível, né? Isso tem a ver com o papo que a gente vai fazer agora com o engenheiro civil e superintendente de fiscalização e técnica do CREA-DF, Wilson Lang. Wilson, seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia, Mariana, muito bom dia, Bruno, muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Wilson. A gente estava aqui falando mais cedo, né, que começa o período de chuvas, começa também aquela preocupação com as goteiras dentro de casa, e aí o que tem de gente subindo no telhado, muitas vezes despreparado para arrumar a goteira, olha, não é brincadeira, viu, Wilson? Realmente, digamos, é uma recomendação básica, né? Sempre que você sair do chão, você tem que tomar todos os cuidados, né? Ninguém pode subir numa escada se não tiver alguém do lado acompanhando. E ninguém pode subir num telhado se não tomar os cuidados necessários para escorregar, para cair, porque o número de acidentes não é pequeno, de pessoas que, de forma incauta, sobem no telhado, tentam resolver um problema e acabam criando um problema bem maior, né? Sim. Bem, nessa hora as pessoas procuram profissionais credenciados para fazer esse tipo de serviço, né? É um serviço, assim, que exige um certo conhecimento, expertise na área, até o próprio diagnóstico, né? Do que está acontecendo é complicado e tem acontecido, a gente tem recebido muitas reclamações de ouvintes da dificuldade em encontrar bons profissionais nessa área. Wilson, qual a dica que você dá para as pessoas na hora de contratar um telhadista, eu acho que é assim que chama, né? Não sei se tem uma especialidade exatamente nessa área, ou o engenheiro, ou muitas das empresas aí que se anunciam como caça-vazamentos. Na verdade, o Bruno, a sua afirmação inicial, ela não pode ser considerada aplicável para o Brasil. No Brasil, as pessoas têm a percepção de que, como o João de Barro faz a sua própria casa, todo mundo é capaz de fazê-la também. E aí não percebe de que vai usar materiais que são complexos, sistemas que também têm a sua complexidade, e aí eles têm um outro problema, que não querem pagar profissionais devidamente habilitados porque tem suas restrições orçamentárias. Então, nem sempre vai por um profissional habilitado. Na verdade, as construções civis hoje, elas têm um grau de complexidade, tanto de materiais quanto de interligação do sistema. No caso citado aí que você falou, telhas têm problema de declividade, tem problema de permeabilidade, tem problema de resistência, tem problema de corrosão, tem problema de conexão com as calhas, né? Muitas das infiltrações nas casas ocorrem muitas vezes por conta das calhas. As calhas não são limpas. Brasília pode ser considerada uma cidade parque, então tem muita vegetação, tem muita folha, né? Isso entope a tubulação. As tubulações, as calhas, via de regra, elas começam com um joelho e aí cria um problema de fluxo e ninguém quer gastar muito com a calha, então faz uma calha do jeito que o pedreiro disse que era para fazer, né? Na verdade, é preciso que as pessoas tenham a compreensão de que existe um adágio popular que diz: o barato sai caro, né? Então, você contratar um engenheiro, um arquiteto, as pessoas têm a impressão assim que é uma coisa complicada, né? Elas não pensam isso quando tem uma dor no peito. Como tem uma dor no peito, elas vão num cardiologista, elas não vão num médico qualquer, né? Eles vão num médico especializado. Então, essa cultura de utilização profissional da forma mais barata, a que melhor atende, ela é muito disseminada no país. Esse é um problema. O segundo problema é que você efetivamente tem
uma escassez de mão de obra muito grande. A construção civil tem esse problema. Quer dizer, existem experiências, por exemplo, na Bahia, foi feito recentemente uma experiência muito exitosa, dando cursos técnicos profissionais para trabalhar na construção civil, especificamente para mulheres. Por quê? Porque as pessoas, o número de homens está diminuindo. Isso é um problema do IBGE, que o IBGE que diz isso, né? O problema de pessoas trabalhando nessas áreas também está diminuindo. O Brasil está crescendo, então ele precisa de profissionais em todas as áreas. Então você tem que ter uma preocupação de formação técnica nesses níveis muito grande, e não é bem o que acontece no país todo. Resultado, as pessoas comuns ficam subordinadas àquela cultura inicial. Quer dizer, se eu puder pagar alguns pila para alguém subir lá no telhado e consertar, tudo bem. Agora, ela não percebe que pega um cara qualquer, ele sobe no telhado, cai do telhado, se machuca, tem um problema danado, né? Tem gente que morre, e quando morre você vira um homicida. Quer dizer, é um negócio que precisa ser pensado pelas pessoas, né? É muito mais simples, no meu entendimento, e barato contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, especificamente, né, para acompanhar isso, para dizer, olha, precisa fazer isso, isso e isso. Às vezes não é a telha, às vezes é a calha, às vezes não é nem a telha nem a calha, é o vento, às vezes não é nenhum, nem outro, nem o terceiro, mas é o entupimento da tubulação. Quer dizer, é muito mais barato você pagar uma consulta técnica para um profissional habilitado, que vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, e isso também precisa ser interpretado culturalmente pela população. A ART é a certeza de que você vai poder cobrar de alguém aquela responsabilidade. Assim como a Secretaria de Obras disse que vai cobrar da empresa sobre a rachadura lá no viaduto, assim o cidadão comum, você, eu, enfim, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, quando ela tem a assinatura do engenheiro, primeiro, não é caro, precisa ser dito isso, não é caro, né? E é uma garantia que você tem depois de quem cobrar a questão, né? Sim. Então, passa por esses detalhes de cultura, de detalhes de disponibilidade de pessoas e de recursos financeiros, às vezes, né? Porque às vezes o camarada também não tem nenhum centavo no bolso, mas precisa consertar a goteira, né? A gente recebeu aqui, por exemplo, a participação do Alexandre do PSU. Ele costuma fazer a revisão do telhado antes do período da chuva, né? Que eu acho que é o ideal, se possível, a pessoa ter condições de, enfim, dependendo do tempo ali da construção, fazer essa revisão antes que o problema já de fato aconteça. De que forma, Wilson, o CREA, por exemplo, pode auxiliar nesse tipo de coisa? É possível consultar no CREA se o profissional realmente está de acordo, se aquele profissional é credenciado para esse tipo de serviço? Como é que as pessoas podem buscar o conselho? Veja bem, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, ele está à disposição da comunidade. A função dele é exatamente garantir a incolumidade pública. Como é que ele faz isso? Ele faz isso tendo todo um mecanismo de registro e de fiscalização. Para isso foi criado também pelo Congresso uma lei, que foi a lei que implantou a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento contratual, que é um documento em que o engenheiro diz que, olha, eu estou fazendo aqui a revisão do telhado do seu Alexandre. E ele assina embaixo. Quando ele assina embaixo, ele é responsável por aquilo. Tá certo? Quer dizer, qualquer erro que acontecer dali para frente, do ponto de vista do que ele fez, o seu Alexandre vai ter como cobrar isso, né? Embora, às vezes, você tem circunstâncias mais simples, né? Por exemplo, o seu Alexandre fez a revisão. O que ele fez de revisão? Ele olhou se não tem nenhuma telha quebrada, ele verificou se não tem nenhuma telha sobrelevada, ou seja, que o vento, por alguma razão, levantou e aí criou um espaço entre a telha e as terças, a estrutura de madeira e a laje,
né? Ou então ele olhou, né? Essa é uma preocupação que todo mundo deveria fazer, né? Olhar nas calhas para ver se elas não estão entupidas, né? Esse é que é um problema muito complicado, que muitas vezes se vê muitas coisas e esquece de ver a calha, né? Não tem nada a ver com o telhado, tem a ver com a calha. Então, o CREA, ele tem mecanismos de fiscalização para saber se os profissionais estão executando os seus serviços. Além do que, também é um recurso que o seu Alexandre ou qualquer outro consumidor pode acessar o CREA em caso de reclamação. Quer dizer, o profissional não se comportou adequadamente, o profissional não cumpriu com suas responsabilidades. Faz o quê? Notifica o CREA. O CREA também é um tribunal ético e, portanto, os profissionais podem, no limite da lei, até perder o exercício profissional, se a falha for grave, né? Então, esses são os mecanismos que o CREA tem à disposição da comunidade. Mas o mais importante, o Bruno Mariana e o seu Alexandre, que lá fez a pergunta, é você ter a certeza de que você tem uma garantia. Essa é a questão fundamental. Quer dizer, porque se você contratou um engenheiro, se ele sabe, se ele não sabe, ele vai demonstrar isso no exercício das suas atividades. Mas ele está, a princípio, legalmente habilitado. Ao estar legalmente habilitado, ele também está legalmente habilitado a sofrer as consequências do mau exercício profissional. Então, isso precisa ser cobrado. A sociedade tem que cobrar isto, porque se ela não cobra isso, não acontece nada. Sim. Né? Wilson, quais são os problemas mais frequentes, assim, se a gente for colocar na média, na prática que vocês têm de atendimento, o que costuma causar infiltração, problema no telhado? Não, via de regra, assim, agora falando como engenheiro de obra, sim, né? Que é os problemas que mais acontecem, que foram os que eu citei aí. Quer dizer, o primeiro deles, que eu chamo a atenção por primeiro, é a calha. A calha tem que estar limpa, a calha tem que estar desobstruída, né? A calha tem que estar dimensionada. E aí surge um problema atual. Qual é o problema atual? O problema atual é que os níveis de precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva, está muito maior do que em outras épocas. As temperaturas estão mais altas do que em outras épocas. Então, você tem temperatura alta, você tem dilatação alta. E isso, às vezes, pode ser incompatível com a estrutura que está ali colocada, que, em via de regra, é uma estrutura mais antiga, é uma estrutura já usada, não é uma estrutura nova. Embora, como foi mostrado aqui, aparece rachadura numa estrutura nova, que foi o caso lá do viaduto, né? Então, a primeira coisa a se verificar é a calha, né? Se ela está limpa. A segunda é verificar as dimensões dela, que também aí surge um problema anterior, né? A pessoa não tem muito recurso, ela bota uma calha de qualquer maneira, e o telhado dela é grande, e aí vai ter um bocado de água dentro da calha, né? Então é muito comum as calhas entupirem, porque o que pode acontecer? Muita folha, deu muito vento, deu muita folha, entrou e entupiu a calha. É uma hipótese. Outra hipótese, como a gente tem muita árvore, tem muito verde, o que é bom, do outro lado também tem uma vida, né? Uma vida de pássaros, etc, que estão voando por aí, que é muito bonito, que é muito legal, mas de repente um passarinho desse, por alguma razão, cai lá dentro, né? Pode ter algum problema, não vou brincar com a hipótese de ele ter um infarto, mas ele pode morrer e rolar lá para dentro, né? Ou ele morre e cai na telha e a telha chove um pouco e empurra ele para dentro da calha, e lá entupiu a calha, né? Então você tem que ter, primeiro, verificar a calha. Segunda coisa, né? Na verdade, eu estou dando essa ênfase para a calha, porque o maior problema de todos, e esse é o grande terror até dos engenheiros, né, vamos dizer assim, é a água, a permeabilidade da água. A água passa por lugares
absolutamente absurdos, né? Impensáveis, né? Então você tem que tomar todo cuidado com essa água, você tem que tomar cuidado ao redor da sua casa, você tem que tomar cuidado ao redor do seu terreno, você tem que cuidar para não botar lixo, como se faz muito aqui no Brasil. O sujeito varre a calçada e joga tudo para dentro do bueiro, né? E aí entope o bueiro, né? Nós já tivemos a oportunidade de ver aí numa administração específica de Brasília, em que a pessoa ficou com raiva de que fizeram um bueiro na frente da sua casa, e aí resolveu entupir aquele bueiro, e aí cada vez chamava, vai lá, desentupir aquele bueiro, vai lá, desentupir aquele bueiro. Depois da quinta, sexta vez, alguém resolveu parar para pensar e verificar, mas peraí, por que esse bueiro está tanto entupido? É porque o cidadão jogava tudo dentro do bueiro. Né? A questão dos ribeirões, por exemplo, o ribeirão subiu, ele sobe, claro, sobe muito, ele vai subir. Agora, existe uma ocupação indevida das margens, existe o entulho, todo mundo joga lixo, quer dizer, joga o sofá velho, joga a cadeira velha, o armário velho, quer dizer, é complicado isso. Então, voltando ao telhado, água do ponto de vista da calha, né, do formato da calha, enfim, todas as patologias que a calha pode apresentar. A questão das telhas, como tem muita dilatação, elas quebram, né? E aí é bom também observar isso quando é dia muito quente, porque quando esfria, o telhado, a telha se retrai, aí você não enxerga nada, né? Você só vai enxergar quando tiver uma temperatura mais alta e estiver chovendo, e aí então vai pingar, né? Então tomar cuidado com isso, né? A questão da sobreelevação da telha por conta da ação do vento, o vento se mexeu, movimentou a telha e aí abriu espaço para passagem da água, né? A questão da estrutura, que às vezes já existe uma permeabilidade, por pequena que seja, pingando água na madeira, e a madeira com água ela vai apodrecer, né? Poucas madeiras não apodrecem, então vai apodrecer, e aí ela recalca. Não tem assim uma solução definitiva que te livre totalmente desse tipo de problema? Não existe um melhoral para isso, né? Você já viu que tem vários subsistemas, né? Na verdade a vida toda é assim, né? O seu corpo é assim, uma casa é assim, uma ponte é assim, um viaduto é assim, tem várias situações, não existe uma pílula dourada que resolva todos os problemas, né? A gente está quase encerrando aqui o tempo, Wilson, mas tem uma participação da ouvinte aqui que fala de uma realidade, né? De pessoas que não têm condições, e a gente até citou isso, de contratar profissionais realmente credenciados para isso. Vamos acompanhar. É complicado, tanto a reforma como a construção, né, do telhado de uma residência. Um profissional competente é muito caro. Gente assim como eu, que não tem condições de contratar um pedreiro profissional bom, acaba contratando aquele pedreiro ali que faz um serviço sem experiência e sem registro, porque eles cobram mais barato. Então eu acabei contratando um desses para fazer um barraco, né, para mim, que não foi uma casa, foi um barraco. Com menos de um ano, deu uma ventania, ele não parafusou o telhado correto, então eu perdi umas 10 telhas, né, novas. Eu saí pegando as telhas que caiu e colocando em cima, porque o pedreiro competente, experiente, é caro. Eu, no meu caso, não tenho condições de pagar. É complicado, a gente sabe da dificuldade financeira de muitas pessoas. O que ela fala, né? Tem a sua razão de ser. Sim. Mas existe uma solução que o CREA do DF vai pensar, porque tem uma lei que trata da engenharia e arquitetura pública. E eu, particularmente, já fui presidente do CREA de Santa Catarina e implantei um programa de engenharia e arquitetura pública na cidade de Brusque, né? Então, as pessoas mais carentes, elas têm acesso a engenheiros e arquitetos na época, que os arquitetos ainda pertenciam ao CREA, né? Mas eles também são profissionais habilitados para edificações, né? Então, uma conjunção da sociedade, dos órgãos de energia, de água, da prefeitura,
no caso aqui das administrações regionais e das associações de engenheiros, você pode criar, e a lei permite isso e dá condições a isso, de fazer um programa de engenharia e arquitetura pública, ou seja, um programa que permite às pessoas com a carência de recursos poderem acessar um profissional habilitado que vai atender aquela questão como se fosse uma obra qualquer, né? E penso também, embora às vezes a pessoa procura aqui e ali e aí não acha, mas a presença de um profissional habilitado, no caso de um engenheiro, ela não é tão cara assim, ela se justifica, né, pelos problemas que você vai ter mais na frente. O telhado é uma situação relativamente simples. Agora, uma casa que precisa de fundações, que precisa de problemas de atender questões de drenagem urbana, ou seja, para onde vai a água, né? Como tratar isso, enfim, é a sua vida. Se a casa cair, cai na cabeça de alguém. Então, vale muito a pena procurar profissionais que possam fazer esse tipo de atendimento. E existem profissionais que fazem esse tipo de atendimento, que tem a conotação também de acolhimento, né? Porque o engenheiro também tem uma responsabilidade social. Então, quando você busca essa responsabilidade social nele, ele com certeza atende, né? Então, a pessoa tem que insistir nisso. Ela tem que, assim como, fazendo uma analogia, eu preciso de um cardiologista, estou com dor no peito, quero um cardiologista, não tem para hoje, tem para amanhã, para quando tem não me interessa, eu quero um cardiologista. Sim. Né? Então é uma questão que tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com esse instrumental que a sociedade pode colocar à disposição. É bacana. A DF vai procurar implantar um projeto semelhante. Seria muito bem-vindo. Eu já agradeço aqui a participação do Wilson Lang, engenheiro civil, superintendente de fiscalização e técnica do CREA-DF, hoje nos ajudando aqui com essas questões relacionadas a problemas nos telhados. Wilson, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Muito obrigado, foi uma satisfação falar com vocês, até porque eu sou ouvinte diário de vocês. Opa, muito obrigado pela audiência. A gente está sempre ligado na CBN. A audiência é muito qualificada, valeu. Para ter notícias qualificadas e sempre pontuais, ou seja, sempre tudo na hora, né? É isso aí. Tá bom, valeu, meu obrigado. caro. Bom trabalho.